internautas, nós estamos começando mais um podcast aqui pelo Diário de Caratinga e hoje nós estamos recebendo aqui o José Geraldo, responsável pela Copa Nacional de Base, e nós vamos falar sobre essa Copa em Ubaporanga e também vamos falar sobre o fatídico acidente, o trágico acidente que aconteceu na madrugada do dia 30 com jogadores de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, que estiveram em Ubaporanga e depois, quando estavam indo embora, o ônibus acabou tendo um acidente e 4 pessoas morreram. Estamos aqui também com o nosso editor José Horta e nós vamos então falar um pouco desse dia e também de como funciona essa Copa, melhor dizendo. Zé Geraldo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui. A gente primeiro quer falar com você dessa Copa. Quando que ela foi criada, como é que funciona, qual que é o objetivo dela? Primeiramente, bom dia. Então, nós iniciamos essa Copa em 2009 e a gente vem sempre fazendo, né, no início do ano, mês de janeiro. A gente faz o convite aí a todas as equipes aí de vários estados, Minas, Rio, Espírito Santo. E desde lá, muitas equipes de vários estados já passaram por essa Copa já. E essa Copa, ela tem qual objetivo? Qual que é a finalidade dela? Ela tem muitos olheiros que vão até Ubaporanga para ver esses garotos jogarem. Já aconteceu de garotos que participam dessa Copa serem levados para times grandes. Como é que é essa questão? Sim, essa Copa, o objetivo principal dela é a revelação de atletas. Então, todo ano que a gente faz essa Copa, a gente traz algum observador de um clube, né? Já veio aí Flamengo, Boston, Fluminense, Vasco, já passaram por aqui, né? Essa última, por exemplo, a gente trouxe um observador de uma empresa, de um agenciamento de atletas lá do Rio de Janeiro, né? Ele faz esse trabalho diretamente junto aos clubes. Então a gente pegou aí um leque grande de oportunidade para esses atletas. Essa Copa até, né, Geraldo, tem o sentido também de preservar até o estudo, né, dos atletas, que a gente percebe que janeiro, justamente o período onde eles estão de férias, né, tem possibilidade de deslocar até, por exemplo, Rio de Janeiro ou do Espírito Santo para cá, com uma viagem mais longa. Existe também essa preocupação, né? Isso, exatamente. A gente faz justamente nesse período para não ter o atrito aí com a escola, que a gente sabe que hoje em dia é fundamental, né? Com certeza. Zé Geraldo, a gente sabe, observando hoje, entendeu, que você já trabalha com isso, né, temos também em janeiro a competição nacional, a Copa São Paulo de Juniores, a base do Brasil, né, porque de 2002 para cá a gente vê que a seleção brasileira não está tendo resultado, né, em âmbito do Campeonato Mundial. A base do Brasil, onde está errando ou onde está acertando? Olha, na minha opinião, né, cada um tem uma. Hoje, se você pegar o Brasil, ganhou a última Copa em 2022. Eu acho que o erro do Brasil é visar um jogador apenas. Nós temos muitos jogadores de qualidade aqui e a gente fica sempre esperando que um resolve e acaba que esse não consegue resolver. Eu acredito que os próximos agora, colocando o mesmo nível todos os atletas ali, eu acho que o Brasil vai conseguir um desempenho melhor. E outra coisa também, em relação à base, o atleta, né, o adolescente tem que ser preparado, essa é para a vida, não só para jogar bola. Eu não esqueço nunca um mundial de juniores que perguntou para o técnico da Costa Rica que ia enfrentar o Brasil, né? Na época eram 18 convocados. Aí, assim, e o que é enfrentar o Brasil? Ele falou assim, provavelmente só vamos perder, mas eu preparo meus atletas para a vida. Dos 18 convocados, 16 são universitários. Os brasileiros aí são quantos universitários? Mais ou menos isso. E também um atleta hoje, será que ele não está crescendo com expectativa alta demais? Tipo assim, antes o menino queria jogar no clube do coração dele, hoje já quer jogar na Europa. Está acontecendo isso? Pular já, não um clube, já quer ir direto para a Europa? Exatamente. Hoje a gente tem essa situação aí que você falou, né? E talvez acaba prejudicando um pouco, né? O jogador já começou a se destacar, ele já quer sair. Do país. A gente tem relatos aí, justamente, né, de pais se esforçando, vendendo coisas para o filho fazer um teste na Europa, né? Principalmente Portugal, pelo fato da língua, né, ser o português. Então, eu acho degrau por degrau. Assim que se constrói
uma carreira. E outra coisa, essa Copa, né, para durar todo esse tempo já, ela tem que ter algum apoio, algum suporte. Da onde vem esse suporte para você realizar essa Copa? Então, essa Copa a gente começa a planejar ela 2 meses atrás, né? Ou seja, lá em novembro a gente já começa a fazer o convite às equipes e a gente também já começa a trabalhar juntamente com a prefeitura, com a secretaria, todo esse suporte e apoio. Então, a gente fica aí 2 meses planejando, né, para poder fazer, e ainda chega em cima da hora, ainda acontece alguns imprevistos que é normal, né? Quais são as idades dos meninos que participam dessa Copa? De qual a faixa etária? É de 13 a 18 anos. 13 a 18 anos, né? E é o seguinte, a Copa, quantos clubes participam? Cada ano tem uma quantidade, né? Isso varia da nossa capacidade de alojamento, né? Eu já fiz uma lá que teve 15 equipes, teve 10. Boa parte vindo de fora. Isso, porque vai depender do que a gente tem de local para alojar. Por exemplo, se eu tenho local para alojar 5, eu só posso trazer 5. Né? E existe um outro lado também dessa Copa, então eu imagino, principalmente a relação ao comércio Voporanga, eu digo, de alimentação, né, deve ter um bom resultado, né? Restaurante, tal, esse tipo de situação. Fomentar bastante o comércio. Fomenta, de certa forma, fomenta um setor do comércio de Voporanga, essa Copa. Né? Isso, ajuda muito. Se colocar aí 7 equipes, né, que está todo dia ali gastando no comércio, então dá um upgrade aí bom no comércio local, entendeu? E essa ideia, né, vem dando certo, né? É o seguinte, a gente percebe que vem clubes de fora. É mais fácil atrair clubes de fora do que clubes da região para participar da Copa? Então, os clubes aqui próximos, geralmente a maioria deles estão de férias, porque uma grande maioria trabalha pela prefeitura, então é funcionário, então só voltam mesmo em fevereiro. Então, no início do ano eles não estão com a escolinha ativa. E geralmente essas equipes que vêm participar são clubes que praticamente quase não param. Então já se prepara para essas Copas. Até fiz convite aqui às equipes próximas aqui, São João do Oriente, Apu, mas essas equipes só trabalham ali naquele período, né? Sim. Começa o calendário desde de fevereiro a dezembro, né? Digamos assim, né? Exatamente. E fevereiro ainda é uma pré-temporada, eles vão acertando para depois, né, pegar. Porque quem trabalha ali, por exemplo, para a prefeitura, que é o funcionário público, ele chegou a férias dele, ele não quer. Verdade. É verdade. Né, quer ir para a praia, quer passear. Sim. Ô Zé Geraldo, agora vamos falar um pouquinho desse triste acidente que aconteceu, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi, como é que foram esses dias desses garotos de Duque de Caxias, quantos vieram para o Voporanga, contra quem que eles jogaram. Você falar desse contato que você teve com o eles, contato né? que você teve com eles, durante quantos dias, como é que foi primeiro esse contato, a participação deles na Copa? Então, essa equipe que veio, eu conheço eles há bastante tempo, tanto a comissão técnica quanto os atletas. Porque eu também participo de Copa lá no Rio, todo ano, às vezes 2 vezes no ano, né? Eu vou lá. Porque você tem o seu time, né? Isso, eu tenho uma equipe. Aí às vezes Diplomata, né? Às vezes eu vou fazer jogos avaliativos, aí eu vou no Fluminense, eu vou no Vasco, mais para avaliação, né? E às vezes eu vou participar de Copa também. Então, essa equipe de Duque de Caxias, todas as vezes que eu vou lá, eu faço um amistoso com eles, sempre que eu chego. Às vezes já participei de campeonato lá que eles estavam participando também. Outras vezes que eles não estavam na competição que eu fui jogar lá, aí eles me emprestavam alguns atletas. Tem um jogador assim muito bom, de qualidade. Aí eu acabava assim, eu levava 2, 3 categorias, eu acabava colocando ali 10 atletas deles. E então a gente, né, pegou essa amizade, a gente tinha uma amizade bastante grande, tanto com a comissão técnica quanto com os jogadores e pais, né? E aí a primeira vez que eles vieram aqui, convidei eles para vir e eles acabaram vindo. Então a gente tinha aí um vínculo grande com eles. Eram quantos jogadores ao todo? Ao todo me parece que era 28
28, né? 28 Duas equipes, né, no caso, que eles 28 enviaram. atletas e mais a comissão técnica. O José Geraldo deles, na Sub-18, na Sub-16, eles jogaram sendo campeão na Sub-18 e vice-campeão na Sub-16, foi isso? Isso, exatamente. Na categoria Sub-18, eles jogaram contra a equipe lá de Simonésia, Sub-18 final, foram campeões. E na Sub-16 jogaram contra a minha equipe. Sim. E a sua equipe foi campeã? Foi campeã. E como é que estava assim, como é que eles estavam? Eles estavam muito alegres, muito eufóricos com essa participação na Copa, com as vitórias também? Como é que estavam os garotos? Muito. Praticamente eles não perderam nenhum jogo, só empatou e ganhou. E dava para ver que todos os atletas estavam muito felizes. Tanto que no acidente lá, todos eles estavam com as medalhas. Com as medalhas, tinha troféu nem também. Nem tiraram as medalhas. Isso, então eles estavam bastante satisfeitos. E eles saíram daqui, eles ficaram na sexta, né? E eles chegaram na quinta de manhã. Quinta de manhã. Aí eles jogaram na sexta. Jogaram na sexta. No sábado e no domingo. Isso. Aí eles foram embora domingo, qual horário? Olha, eu acho que eles saíram, né, pelo que a mulher lá da cozinha falou, acho que eles saíram por volta de 9, 9h30 de Ubaporanga. Porque essa hora eu ainda estava no campo do barracão ainda. E o acidente aconteceu por volta de uma hora. Durante a madrugada, né? Assim, como que você tomou conhecimento desse acidente? Então, eu fui dormir, já era quase 2 horas da manhã. Que eu cheguei em casa e aí eu fui dormir. Então eu acordei por volta de 8h30, mais ou menos. Primeira coisa que eu faço é pegar o celular para ver as mensagens. E nas mensagens que eu vi, eu já vi essa divulgação lá no grupo, até no grupo foto. E aí eu comecei a acompanhar e já entrei em contato com o prefeito para a gente se deslocar e dar uma ida lá. Quando vocês chegaram lá, Zé Geraldo, você disse que conversou com alguns atletas, né? Alguns que ficaram menos feridos. O que eles diziam sobre a viagem? Então, nós chegamos lá, já era 5h30. Nós passamos em frente ao acidente, o local do acidente. Inclusive, eles estavam tirando o ônibus de lá com guincho. Aí não teve como a gente parar, porque a polícia estava sinalizando o local e não permitia. Então a gente passou direto. A gente chegou no hospital por volta de 5h30. Aí nisso já estava saindo alguns atletas, né? Com menos ferimento. Inclusive um que estava saindo é o que jogou com a gente lá no Rio. Sim. Né? Que veio jogar. Então a gente conversou com ele. Tinha alguns pais lá também. E o que os atletas falaram pra gente, todos eles que saíram lá, foi que o motorista estava correndo muito e por várias vezes eles se revezaram, acho que foi uns 5 ou 6 lá na frente, pediam ao motorista para que fosse mais devagar, porque eles já estavam com medo de tanto que o motorista estava correndo. Parece que o motorista tratou eles com ignorância enfim, e não foi feito nada. Nisso aí, teve um lá que contou pra gente que o último que foi lá pedir o motorista para correr menos, ele foi lá, falou com o motorista ignorou ele veio cá pro fundo do ônibus e deitou no chão. Nossa, eles estavam com muito medo já, né? Dizia ele que se tivesse lá na frente, talvez ele teria morrido. Então, uma situação complicada, né, Zé Horto? Sim, porque até, segundo uma matéria do G1, Zona da Mata, um dos atletas de 16 anos ouvido, falou que parecia que a estrada nem tinha curva, né? Ele estava passando tudo direto. Isso que ele disse para o G1 Zona da Mata, que sem fazer né? juízo de valor, mas vamos esperar o que a perícia, né? Que o ônibus também é equipado com tacógrafo, né? Que vai apontar a velocidade dele, né? Nessa viagem, mas realmente... Só de saber que os garotos estavam com medo e pedindo para reduzir a velocidade. Geralmente esse foi como se diz, o tom dos meninos, né? Eles falaram realmente a velocidade dele não estava compatível, estava bem acima. Né? Quanto aos garotos que faleceram, 4 garotos, não é isso? Você tinha contato com eles também? Como é que era? Não, esses que infelizmente faleceram,
não conhecia eles, Sim. não tinha contato com eles. O Zé Geraldo, você disse também que tinham muitos pais lá em Além Paraíba, né? Alguns jogadores também transferidos para o Rio de Janeiro de helicóptero. Como é que estavam esses pais? É lógico que a gente sabe que é um momento muito triste, mas os pais estavam... Como é que estavam esses pais lá na porta do hospital? Eles estavam tendo notícia dos filhos? Como é que estava o ambiente lá? Lá no hospital que a gente foi, parece que lá só estavam os atletas que se machucaram menos, né? Sim. Então, a gente viu que alguns pais estavam ali tristes, mas que ali todos estavam bem e estavam recuperando. Sim. E essa foi a notícia da última segunda-feira, porque se olhar, todos os jornais do Brasil deram destaque a essa notícia. Até canais exclusivos dedicados ao esporte, como ESPN, falou desse acidente, né? Infelizmente, 4 pessoas vieram a óbito. E outra coisa, Geraldo, você falou que tem até hoje pessoas hospitalizadas e umas chegaram a ser transferidas para o Rio de Janeiro. Isso. Eu vi por vídeo, né, nas redes sociais, a transferência de lá para o Rio de Janeiro. Vi ele chegando lá de helicóptero, eu acho que para fazer alguma cirurgia, né, mas... E outros continuam internados no hospital ainda. Você chegou a acompanhar o velório, o sepultamento de algum deles ou não teve como acompanhar? Não, porque aí eu não cheguei aí no Rio, né? Que Sim, fui foi até Além Paraíba, né? Isso, eu só fui até Além Paraíba e aí não cheguei a acompanhar lá não. Zé Geraldo, agora o sentimento que fica é de tristeza, de muita tristeza pela perda, né, desses jovens atletas que tinham um sonho de seguir uma carreira, um sonho de ser um jogador de futebol aí famoso, às vezes até de sair do país, né? O sentimento que fica é de muita tristeza, né? Verdade, ainda mais que a gente conhecia todos eles, né? A gente tinha uma amizade. Eu, por exemplo, quando a gente chegou lá, eu encontrei um atleta e um pai do mesmo grupo, porém esse atleta não veio. Sim. Esse atleta não veio, mas no acidente... Aí ele foi para lá para também fazer a visita aos colegas. Aí prestar solidariedade. Lá, conversamos e tal. Até nem conheci o pai do atleta, não. A gente estava lá e eu comecei a ouvir o pai do atleta contar um caso. Meu filho sempre jogou para uma equipe lá da cidade onde teve essa competição. Eles vinham aqui no Rio. Aí meu filho já foi campeão. Aí eu escutei, cheguei próximo dele. Foi aí que eu fiquei conhecendo o pai de dos atletas. Sim. Entendeu? Você como treinador, treinador e também que realiza essa Copa, o que você acha que deve ser feito? Qual que é, em relação a esse acidente, o que vocês esperam que seja feito? Porque parece que foi uma irresponsabilidade, né? O que vocês aguardam que seja feito? O que a gente espera é que realmente seja apurado de fato o que aconteceu e se realmente tudo que os meninos falou for verdade, né? Que seja feito a responsabilidade do motorista, né? Porque quando você fala em acidente, não é um acidente. Ele realmente assumiu o risco de matar e de cometer aquele acidente. Então, quando é um acidente, uma falha, alguma coisa assim, talvez você fica até mais, até aceita. Mas nesse caso, que foi algo que poderia ter sido evitado, né, foi uma imprudência, aí você fica mais chateado ainda, Entendeu? E agora, Geraldo, claro, tem esse fato lastimável, né? Mas a vida continua, né? Em relação a seu clube, as pessoas, né? Os pais em Ubaporanga querem levar os filhos para jogar no Diplomata lá, como que faz? Então, a gente está sempre em Ubaporanga ali, a gente está sempre em competições. Eu sempre vou em competições lá no Rio. Graças a Deus, nunca tivemos um acidente. Mas o que a gente faz? Sempre que a gente vai com um grupo de pessoas. Às vezes vai pai, às vezes vai mãe. Porque é muito fácil você estar num grupo de pessoas adulto, se um não vê, o outro vê algum erro. Né? Eu acho que talvez, não estou querendo aqui, né, colocar, mas
nesse acidente, por exemplo, eu acho que se foi 5 ou 6 meninos lá na frente reclamar com o motorista, acredito que talvez se tivesse lá dois, três pais, e que se você vê o seu filho lá na frente pedir o motorista para parar que ele está correndo demais, automaticamente você vai reagir. Ou você vai parar no próximo posto de gasolina, nós vamos descer e você vai seguir viagem, nós vamos resolver. Sim. Porque é uma coisa sem condições. Então, o que a gente faz é isso. Eu sempre viajo a pais, mães, junto. O grupo fica melhor, porque não é só uma pessoa que está ali vendo. São várias pessoas. Nesse acidente, tinham quantos adultos? Me parece que era só um. Só o motorista? Só o treinador. O treinador, né? É porque o auxiliar dele tem 18 anos, né? O auxiliar não é um adulto. É quase que um jogador também. Sim, Então, praticamente, era só o treinador que era ali de adulto. E para quem quiser, o Zé Horta já tinha falado, para entrar em contato com você, como faz os times que querem entrar em contato, que querem participar da Copa? Pode deixar o seu contato, telefone, como é que acha você para participar aí desse projeto? Tá. O contato, para todos aí que quiser entrar em contato com a gente, é só entrar lá no Instagram do Diplomata, Diplomata EC, vai achar lá, só mandar mensagem lá que é Diplomata EC. Ok, Zé Geraldo. Aqui, só uma coisa, uma sugestão, Geraldo. Tem a Copa Nacional de Base que é em janeiro, né? Quem sabe não cria em Ibaporanga a Copa Regional de Base para mês de julho com os clubes da região? Quem sabe? Bacana. Né? Quem sabe não criar uma Copa com os clubes da região aqui, ó, porque o calendário não permite, né? Então vai ter uma regional e uma nacional. Quem sabe, né, futuramente. Verdade. Não, bacana. A ideia é boa. Zé Geraldo, a gente agradece então a sua presença aqui no nosso podcast. A gente mais uma vez lamenta, né, Zé Horta? Condolência às famílias. Ocorrido, nós deixamos aqui os nossos sentimentos, as famílias enlutadas e das pessoas também, dos meninos que ainda estão hospitalizados, e a gente deseja que boa sorte no seu trabalho, que continue gerando bons frutos, e muito obrigada mesmo pela presença. Então esse foi mais um podcast aqui pelo Diário de Caratinga. Você pode nos acompanhar através do nosso Instagram, Diário de Caratinga Oficial, e através de todas as nossas plataformas digitais, YouTube, ative lá o sininho e nos acompanhe. E até a próxima.